Podemos começar? Tudo ok, André. Pessoal, primeiro, sejam todos bem-vindos, tá? A gente vai falar hoje do tema do momento, né? A gente está vendo aí como as empresas, governos, tudo a gente está falando desse contexto de resiliência. Hoje vai ser uma aula, de muito conteúdo, tá? Mas eu quero que seja bem dinâmico. Então, quem tiver dúvidas, opiniões, pode colocar no chat. A gente vai sempre, e aí, como quem participa aqui das minhas aulas sabe, no final a gente tem 10 minutos aí para debate, para levantar pontos e compartilhar algum tipo de documentação. Então, vamos iniciar. Todo mundo, quem tiver aí, por favor, quem tiver com um problema, levante a mão, falem, tal, o pessoal aqui está dando esse suporte. Então, primeiro, hoje, a ideia da gente trazer esse tema para vocês, tá? É exatamente sobre o apagão cibernético que a gente teve, né, no dia 19 de julho, agora, 2024. Então, o ponto é que, e aí, deixar bem claro, né, que aqui hoje não vai ser uma palestra técnica, vai ser uma palestra para todos, ou uma aula para todos os públicos, tá? A gente vai falar muito de como as empresas hoje estão lidando com esse tipo de ameaça que está ocorrendo, né? E como esse, né, específico, o apagão cibernético, ele veio como um caso à parte, né? Por quê? Porque ele mostrou essa vulnerabilidade que a gente tem na estrutura digital. Então, esse foi um ponto bem marcante que a gente vinha falando e vem comentando só de ataques via ransomware e outro tipo de ameaça, e agora a gente teve um ataque não, né? Um incidente de indisponibilidade, e aí foi exatamente, né? Não foi um ataque ransom, foi um incidente de indisponibilidade, mas que afetou várias empresas, como a gente vai ver aqui. Então, a ideia de hoje é exatamente a gente fortalecer, né, o conceito de resiliência e garantir que a continuidade do negócio através de implementação de processos. Então, a gente vai ver é, como, né, processos que hoje já existem, metodologias, manuais, isso já existem hoje, a gente vai, cada uma das empresas, elas podem estar usando isso, né, para evitar que tantos problemas aconteçam, ou tantas paradas aconteçam para as organizações como um todo. Claro, né? Quem sou eu? Então, a gente está aqui, sou parceiro da T-Exames desde o início, então, só para ter ideia, a gente está aqui junto desde a I2V2, então já praticamente de minha idade, né, tal. E a gente vem nesse contexto fazendo aulas e cursos para ajudar as pessoas exatamente nesse mundo hoje digital tão forte, né? E hoje eu atuo muito forte em projetos de maturidade e framework, muito da parte de CIS e NIST, né? Mas a gente sabe que todos esses frameworks eles são sempre baseados na norma ISO. Isso é bem interessante nesse sentido, né? E, claro, participei de várias, né, investigações de grandes incidentes cibernéticos hoje no Brasil. Então, implantei muita solução da área de security em várias empresas grandes, tá? Então, o que eu peço hoje para vocês é claro, né? Curtam lá, se vocês gostarem, peguem os slides, curtam lá, publique lá nas redes sociais, no LinkedIn. Praticamente é isso. O resto eu quero que vocês realmente curtam e absorvam o conteúdo, tá? Então, a ideia de hoje é exatamente a gente entregar isso tudo a vocês. Sim, todos os slides a gente vai estar enviando para a matéria de apoio, sim. Então, nossa agenda de hoje. Então, hoje a gente vai começar, como eu disse, uma análise detalhada sobre o incidente. Depois, a gente vai falar da importância da resiliência e aí decisões sobre preparação para a crise. A gente vai falar muito desse termo crise hoje. Então, o que é realmente uma crise? Então, nem todo incidente é uma crise, a gente vai conversar isso. Aqui, esses dois, o 3 e 4, a gente vai gastar mais tempo, a gente vai falar sobre maturidade organizacional como diferencial competitivo, a gente vai entender isso hoje, que as empresas hoje elas precisam entender em qual momento da sua maturidade de processo, de risco, de gestão, elas estão, só aí que elas podem metrificar algo para combater ou ser, a gente vai escutar esse momento, né, resiliente dentro do contexto. E aqui, né, que é a chave, né? A gente vai falar dos passos para construir uma empresa resiliente. Por isso que é muito bom, e eu vi aqui que tem muito aluno meu aqui que faz parte de grandes organizações aqui dentro da empresa e dentro da aula, e
qual o interessante? Que a gente vai dar muito argumento aqui para pessoas não só da área de tecnologia, não só da área de resiliência, mas muito para a área de gestão e risco, né? Para entender a necessidade desse novo momento e a necessidade da sua empresa ficar, né, a gente chama de alerta para as ameaças hoje em dia. Então, como fortalecer essa resiliência? E aí, muito interessante isso. Profissionais, processos e produtos necessários. Então, a gente vai falar muito do perfil do profissional hoje. Então, a gente tem aqui hoje algumas pessoas que fazem, estou vendo aqui a turma da ISO 22301, da 27001, da 31000. Então, a gente vai falar um pouco desse profissional e como as empresas precisam, né, capacitar pessoas, e aí não só de uma determinada área, mas de uma forma holística, para estar preparada para esse tipo de crise. E aí, claro, como eu disse, no final aqui a gente vai falar sobre perguntas e respostas. Então, entendendo aí o que foi realmente, o que aconteceu nesse apagão cibernético, então, só para a gente deixar bem claro, ocorreu o seguinte, e isso é muito forte a gente conversar no dia de hoje. Por quê? O apagão cibernético ele aconteceu em julho, e aí ele expôs para a gente uma dependência muito forte das estruturas. A gente já vem agora de um mundo pós-pandêmico, né, que a gente viu que várias empresas, elas, infelizmente, o que é que aconteceu? Elas tiveram uma transformação digital acelerada. Então, elas não tiveram tempo de amadurecimento, né, de começar com pequenas infraestruturas, passar para médias infraestruturas e aí, com grau na sua complexidade, na complexidade daquela empresa, daquele ramo, daquele setor, ela ir se adequando. Então, praticamente, muitas empresas, ela acordou no meio de uma pandemia e precisava ter, né, publicações, sistemas e várias outras coisas e colocaram isso de um dia para o outro. E a gente está vendo hoje o pós, né? Então, várias empresas hoje elas estão dentro do mundo, mas elas, infelizmente, ainda não do mundo digital, mas elas não estão ainda muitas vezes preparadas para isso. E aí, diversos setores foram muito impactados. Então, a gente acordou no dia 19 com empresas de finanças paradas, hospitais e área de saúde, né, na clínicas e outras coisas, sem funcionar. Então, empresas de transporte aéreo, a gente viu muito isso, né, paradas. Então, a gente está falando aqui, olha só, de três pilares críticos da sociedade: finanças, saúde e transporte. Então, quando tem um impacto, quer dizer, quando tem um incidente que traz um impacto para esse tripé, esses três pilares, eu afeto muito toda a sociedade. A gente tem que entender isso. E isso que é a importância da resiliência organizacional. Porque a gente não só está pensando na vida da empresa, mas da vida da sociedade como um todo. Então, a empresa sendo impactada, eu sempre digo isso, né? Na hora que uma empresa é impactada, e aí eu participo muito de grandes eventos e resoluções de incidentes, a gente vê que sofre aquele pai tem uma família, aquela família também tem uma mãe que tem dois filhos, tem, né, dois pais e duas mães. Então, todo esse ecossistema, de vez em quando, é demitido, é retirado do setor, do contexto. Todo esse problema acontece exatamente por quê? Porque a gente não está preparado para o dia a dia. Então, ocorreu o quê? Interrupções, então todas as operações pararam, e o quê? Perda de dados. A gente sempre vê muito isso, né? Então, perda de dados. Infelizmente, a gente escuta muito isso. Então, essa crise nos lembra que incidentes cibernéticos podem ter consequências em grande escala, e aí, ó, ponto, a preparação é fundamental para a gente mitigar esses danos. Então, isso é que a gente vai falar hoje. Guarde esse nome, preparação. Preparação, porque a gente não pode esperar que algo aconteça, isso é o ponto mais relevante que a gente vai ter que entender hoje. A gente não pode esperar que algo aconteça para a gente tomar uma ação. E aí vem os pontos, né? E aí, entendendo lá ainda. Então, ó, o pagão afetou, aí começou os pontos aqui. Entendendo como os computadores atingiam voos, serviços bancários, serviços de saúde, como a gente falou, problemas causados pelo apagão cibernético podem levar dias, olha só, dias a serem corrigidos. Então, realmente, o Brasil ainda teve pouco impacto, mas lá fora, várias organizações passaram dias.
E aí eu trago muito isso para quando a gente fala, a gente vai falar hoje também de caso de ataque ransomware. E aí a gente vai ver o seguinte, que a gente tem essa parada. E aí muitas empresas não têm noção de quanto tempo ela pode ficar parada. E aí eles entram dentro ou recebem um incidente como esse, eles param e aí no segundo momento eles dizem, poxa, agora eu vou ter que ficar alerta. Por que não fez isso antes? E aí vem um ponto interessante que eu trouxe esse aqui do Infomoney, que é bem legal, que são passagens aéreas que são emitidas à mão na Índia devido ao apagão cibernético. Muita gente criticou isso, né? Brincou com essa referência, isso é interessante, mas a gente vai ver aqui que isso aqui é uma estratégia. Isso aqui é uma estratégia. Ninguém imprimiu a passagem na hora, ninguém mandou para uma gráfica e recebeu no mesmo dia as passagens aéreas. Então a gente vai entender que algumas empresas elas se diferenciaram, por quê? Porque elas estavam preparadas para esse tipo de cenário. Então, outra palavra que a gente vai falar muito aqui hoje, cenário. E o que é importante? O que é que foi? Aqui eu tirei aqui alguns impactos referente ao incidente. Então, primeiro, grandes bancos. Então, grandes bancos eles tiveram interrupções nas operações. Muita gente tentou acessar Pix, tentou acessar, pagar conta, e aí não conseguiu acessar. Então, realmente foi parado. Então, imagina aquela pessoa que precisa pagar aquela conta para um determinado remédio para uma pessoa. Então, a gente começa a entender que um tipo de indisponibilidade como essa afeta a sociedade, afeta o dia a dia das pessoas. Companhias aéreas, então, queda de sistema, prejuízos financeiros expressos, porque o sistema parou, muitos voos, né, foram cancelados ou reagendados. Então, a gente teve ali filas e filas, as pessoas que estavam lá tiveram prejuízos, porque, claro, a pessoa tem sua programação, tem que voltar para sua casa, e aí, por causa de um incidente, né, por causa de um incidente, pararam toda aquela programação. Plataformas online, então plataforma de e-commerce, interrupção de operação. Então a gente sabe aí que várias hoje, né, hoje várias plataformas, 1 minuto, 2 minutos, é extremamente, né, custoso ficar parado. Então imagine um dia, 2 dias. É isso que aconteceu. O ponto de incidente cibernético ser tão relevante que o relatório de 2024. E aí, vê só, a gente vai sair um pouco da área técnica para entender que o relatório de 2024 do Fórum Econômico Mundial, ele já vem trazendo, olha, você tem a sua empresa, tome cuidado. E isso é muito interessante. Por quê? Porque esse risco é um risco iminente, é um risco que vai acontecer ou pode acontecer a qualquer momento de sua empresa. Então, trouxe para vocês exatamente pontos que o relatório trouxe para as organizações. E aí, o que é interessante aqui, que dentre todos os riscos globais que o relatório, e aí aqui, ó, o relatório do Fórum Econômico Mundial, então ele colocou que em 2 anos, o que a gente mais tem que se preocupar é, e aí, ó, em quinto lugar está aqui, ó, insegurança cibernética. Olha para que interessante. E aí, um ponto é que daqui a 10 anos, a gente tem que ter resultados adversos das tecnologias de inteligência artificial e ainda continua em oitavo aqui, ó, em segurança cibernética. Então, por que eu coloquei até, poxa, André, por que você colocou isso aqui em segurança cibernética e resultados adversos de tecnologias artificiais? Porque a gente está vendo que muitos ataques hoje estão sendo realizados através de códigos feitos, né, por inteligência artificial, então por bots de inteligência artificial. Isso é muito relevante para as pessoas terem ideia que o próprio Fórum Econômico Mundial ele já tem isso em mente. Ele já sabe que esses riscos serão riscos eminentes e que todas as empresas, e aí não é empresa brasileira ou empresa norte-americana, não, isso aqui é mundial, mundial. Então, a economia mundial, ela sabe que a insegurança cibernética é um risco eminente para a sua organização. Eu trouxe bem interessante isso aqui, que agora a gente vai começar a pensar em conjunto como a gente pode traçar uma linha para entender. Então, dentro do panorama, né, que a gente chama panorama, o mapa de interconexões de risco,
que o próprio Fórum Econômico Mundial coloca, ele faz o seguinte, ele coloca primeiro que cibersegurança, como um todo, é a preocupação de número 5, né? 39% de todas as preocupações aqui, de todos os apontados, ela está em cyber. E qual é interessante, a gente leva aqui, ó, todos esses riscos são riscos de caráter tecnológico. Mas quando a gente fala aqui em cyber, em segurança cibernética, e como eu disse, né, problemas com o avanço da tecnologia de inteligência artificial, o que é que a gente vai ter? A gente já tem, ó, olha só que interessante aqui. Então, primeiro, eu tenho aqui o primeiro link aqui, eu tenho dois links aqui que vai. O primeiro, que é disrupção de infraestrutura crítica. Então, eu começo a, como eu mostrei lá naquele slide, ter três pilares: finanças, saúde e transportes. Então, olha como se linka isso aqui. Insuficiência de infraestrutura e serviço. Outro link relevante que pega, então, que está aqui conectado junto com essa disrupção. E aí, traçando outro link aqui, ele vem para onde? Ele vem para, olha só, ele vem para disrupção da cadeia de suprimento. E eu quero dizer que eu começo a, por causa de incidentes cibernéticos, afetar a minha cadeia de suprimentos. Olha que interessante. Eu posso ter a recessão econômica, então, eu posso chegar, por causa de incidentes cibernéticos, levar a risco de recessão econômica, então está tudo aqui interligado, e, claro, a concentração, né, o déficit de concentração em recursos estratégicos. Então, olha para que interessante essa linha traz aqui. E tudo que a gente viu naquele contexto do incidente. E por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Quando a gente entra no ponto de despreparo, é porque hoje governo, sociedade e empresas ainda não estão suficientemente preparados para enfrentar a complexidade desses riscos cibernéticos. Então, enquanto hoje a gente fala sempre, né, que a tecnologia ela evolui num ritmo muito acelerado, então muitas vezes ultrapassando aí a velocidade de regulamentações e leis. Então a gente está vendo, a gente viu muito isso agora na GDPR, na LGPD, né? A gente está vendo isso muito na regulação das mídias digitais, né? Então a gente está vendo que a gente não tem da regulamentação. A gente está vendo isso hoje com a regulamentação da inteligência artificial. Então, eu não falo o país Brasil como um todo, o mundo não está conseguindo acompanhar essa evolução. Porque na hora que eu tenho, e aí vamos lá, na hora que eu tenho uma mídia social não regulamentada, eu posso ter vários ataques vindo lá, porque eu posso atacar empresas hoje que estão dentro de redes sociais, né? Então, posso, e a gente vê tantos golpes e golpes dentro dessas mídias, assim como o uso indiscriminado da própria inteligência artificial, como a gente viu lá. Então, será que na hora que eu coloco lá, por favor, crie um código de um ransomware, não seria necessário ter uma regulamentação para a própria inteligência, o próprio chat não fazer aquele tipo de ação? Então, precisa ser regulamentado isso, precisa entender esse tipo de cenário. Então, a adaptação hoje do mercado, a legislação ainda, infelizmente, é lenta. E aí vem um ponto de todos que estão aqui, porque novos casos, novos cargos especializados serão criados. E a gente tem exatamente o exemplo do Data Protection Officer. Então, a gente não tinha o DPO. E aí ele foi criado. O que é que vai acontecer? A gente vai ter agora analistas de fraudes, analista de compliance cibernético, a gente vai ter, a gente está vendo muito aí, né? Governança de inteligência artificial. Então, e aí eu falo muito isso, né? São profissões que irão ainda acontecer. Muitas vezes eu tenho uma filha que está fazendo Enem e tal, e aí ela diz, pai, não sei o que eu vou fazer. Eu disse, ela, pode ser que sua profissão ainda, filha, não tenha surgido. Você pode ser que se dê bem na próxima, né, profissão futura que ainda vai nascer. E qual é o importante disso? E por isso que é muito importante estar todo mundo aqui hoje. Por quê? Porque essas profissões, e aí eu acho muito interessante falar um pouco do Data Protection Office, que essas profissões, ela não é um perfil de uma pessoa técnica ou uma pessoa jurídica, ela é um perfil holístico. Então, são pessoas que precisam ter
maturidade de processos, de técnica, conhecer de várias áreas, e aí a mesma coisa para um novo analista de resiliência. Então, ele não vai ser uma pessoa da área de tecnologia, ele não vai ser uma pessoa da área de compliance, não vai ser uma pessoa da área de risco, mas ele precisa conhecer de risco, ele precisa conhecer de compliance, ele precisa conhecer de tecnologia. Então, olha que interessante isso. Então, assim, existe esse profissional? Não, não existe esse profissional. Esse profissional vai existir, precisa existir. Por quê? Porque as empresas, e aí eu estou vendo hoje esse movimento, inclusive, eu já vi, como é que chama, grandes empresas solicitarem, olha que interessante isso, superintendência de resiliência. Coisa nova isso. Por quê? Porque antes eu tinha o seguinte, eu tinha a segurança dentro da TI, depois a segurança saiu, muitas vezes a segurança estava atrelada a risco, ou estava como staff, né? Estava por fora da organização, vendo de forma holística, e aí agora eu estou dividindo ainda mais. Eu estou tendo tecnologia, risco, governança, eu estou tendo segurança e eu estou tendo resiliência organizacional. Olha que interessante isso. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Então, primeiro, tenha em mente, opa, tenha em mente, toda empresa a partir de agora vai ter que ter o quê? Preparação para eventos inesperados. Então, incidentes assim ressaltam a importância de estar preparado para eventos inesperados. A preparação e a resposta rápida à crise cibernética são hoje, olha só que interessante isso, diferenciais competitivos. A gente está vendo isso. Então, na hora que uma empresa A ela passa 20 horas parada por causa de indisponibilidade e a empresa B, concorrente dela, passa 10, aquelas 10 horas de gap, todos os clientes que iriam para a empresa A vão migrar para a empresa B. É fato isso. Por quê? Porque a sociedade precisa do serviço. O serviço é necessário. Então, o tempo de parada, ele hoje, ou o tempo de indisponibilidade, ele hoje é o quê? Ele é um diferencial competitivo. Então, se sua empresa ela consegue diminuir esse tipo de gap, esse tipo de impacto, ela vai estar mais competitiva do que a outra que não teve esse tipo de planejamento. Lembra da palavrinha que tu falou lá? Planejamento. Então, planos robustos de continuidade. Cara, isso aqui é fantástico. E a gente vai explicar o que é um plano robusto de continuidade já já. Mas as organizações que tinham planos robustos de continuidade e gestão de risco, olha só, não é só continuidade, é um conjunto. E gestão de risco conseguiram mitigar os danos, enquanto outras tiveram o quê? Prejuízos significativos. Isso é mais pura verdade. Então, eu acho que. E aí foi muito interessante isso, porque falando com várias pessoas, eu vi muito isso em muitos incidentes ransomware que aconteceram. Então, hoje a gente, como a gente falou lá, né? E inclusive são saúde e finanças, né? São eu digo que são hoje, né? Saúde, finanças e e-commerce, né? São os três maiores alvos, né? E maiores alvos de ataques, principalmente quando a gente fala de ataques ransomware, né? Então, a cadeia logística, hospitais, clínicas, porque tem dados sensíveis e muitas vezes aqueles dados para a organização, né? Para por causa da reputação, podem constranger muito o que a gente chama de titular, ou a pessoa responsável pelo dado lá, e aí eles acabam, né, cedendo à extorsão e financeiro, porque, né, hoje em dia, claro, todo mundo pensa que como é tão fácil e como as empresas muitas vezes não estão preparadas, eu vou conseguir me beneficiar. Então, esses três pilares, esses três, são os que, quando recebem ataque, têm o maior tipo de prejuízo. A gente vai até ver daqui a pouco um gráfico referente a esse tipo de prejuízo, tá? Que a gente vai falar. E aí a gente vem para o tema de hoje, a importância da resiliência organizacional. Adoro esse meme aqui, tá? Porque, né, o cara lá tá explodindo lá e o cara, o gerente lá de continuidade, o gerente de risco, tem que ficar zen, né, escutando todo mundo gritando, telefone tocando, e ele tem que estar ali zen, por quê? Porque ele precisa startar a sala de guerra, precisa comandar os planos, ele precisa articular tudo, né? Então, ele precisa estar bem, né, consigo mesmo, para ele conseguir atuar. Então, quem nunca participou de uma sala de guerra,
nunca escutou, né, como é estressante você participar desse tipo de ação. Então, cabeça de gelo, foi muito, muito boa. A gente vai falar BIA, DR, vai falar tudinho isso hoje, muito bom. Então, olha só, importância, olha só, adaptação, recuperação, aprendizado, fortalecimento. Então, a definição de resiliência organizacional é a capacidade de uma empresa ou organização de se adaptar e responder rapidamente a crises, como ataques cibernéticos, desastres naturais ou interrupções, né, de operações. É, quais são esses benefícios que a empresa tem referente a isso? Então, empresas resilientes não apenas sobrevivem à crise, mas saem mais fortalecidas. Isso é muito legal. A gente falar aqui de conceito de aprendizado, como a gente falou aqui, ó, e fortalecimento, porque muitas vezes a empresa ela passa por aquilo, ela tem um downtime, ela faz o pós-mortem lá, a conversa do que aconteceu, e aí dentro ela sai fortalecida, por quê? Porque ela tem mais insumo para aquele primeiro gap que ela teve, ela vai diminuir, se caso aconteça novamente. Isso é uma fortaleza muito, você não tem noção como isso é bom. Por quê? Porque minimiza impacto para cliente e parceiro. Quando eu sou empresa, eu tenho que sempre pensar em clientes e parceiros. Eu sou empresa, eu tenho que pensar em clientes e parceiros. Então, se eu minimizo esse impacto, eu evito riscos da reputação, eu evito riscos financeiros, eu evito riscos regulatórios. Então, tudo isso são perdas que uma empresa ela tá, né, ela pode vir a sofrer caso ela não tenha sua resiliência proporcional à complexidade das atividades da empresa. Então, isso é muito importante a gente se falar. E aí vamos. Ops, é isso. Então, como a gente pode ser forte? Então, fortalecer a resiliência, e aí a gente começa agora o nosso passo a passo. É alerta contínuo, é o quê? Lição principal: aprender que a falta de resiliência pode amplificar todos os impactos que a crise vai trazer, e as empresas precisam adotar uma abordagem não só preventiva, mas fortalecendo, olha só, sistemas e os processos de resposta a incidentes que elas têm. Então, cada crise, ela traz o benefício de quê? Da gente melhorar nossos processos. E a gente começa agora a entrar nas definições do que traz a resiliência. Então, com isso, a primeira coisa que eu venho trazer para vocês é o que é uma crise. Então, a definição de crise é muito importante a gente fazer, porque nem todo incidente de segurança ele é uma crise. Para muitas empresas, nem um ataque hacker ou um ataque, dependendo do ataque, entenda, ransomware, dependendo daquela empresa, se ela tiver preparada, não é uma crise. Por quê? Porque eu tenho contido dentro da minha organização que os primeiros processos que já foram mapeados, eu consigo contornar aquele incidente a ponto daquele incidente não se tornar uma crise. Olha para aí. Por quê? Porque crise é um evento, uma série de eventos que ameaçam os objetivos estratégicos da organização, gerando consequências significativas, impactando todas as operações críticas da organização. Então, a empresa, a primeira coisa que ela tem que entender é o seguinte: o que é, para mim, uma crise? Qual o meu apetite de risco que eu posso, a gente vai falar um pouco desse apetite de risco, é o seguinte: a empresa ela vai levantar todos os riscos que ela tem. Alguns são grandes, alguns são pequenos. Só que várias ações dentro daqueles riscos, eu vou tomar como processos, medidas técnicas, medidas administrativas. E aí, dentro dessas medidas que eu tomei, eu diminuo o risco. O risco nunca acaba. Eu vou ter meu risco residual. E aquele risco residual, eu digo, poxa, esse risco eu consigo consumir. Eu tenho um apetite dentro da minha organização para esse risco que ficou como resíduo, eu assegurar. Então, isso é importante as organizações, como um todo, compreenderem em que momento é o seu risco residual, o seu apetite de risco. Então, isso é muito interessante. Então, a estratégia de todas as organizações, ela precisa primeiro entender quais são os tipos de eventos, então, desastres naturais, recessões econômicas, falhas tecnológicas, estabilidade política, olha só. E aí, quais são as consequências que eu tenho? Perdas financeiras, dano à reputação,
esse aqui é muito interessante, multas regulatórias, perda da participação no mercado, pouca gente fala isso, e o que é impacto operacional, interrupção dos serviços que aquela empresa presta. Olha só, que a gente falou lá do risco global do Fórum Mundial, interrupção na cadeia de suprimento, segurança dos funcionários, claro, se eu coloco a empresa dentro de um desastre natural, que a gente, como disse, né, uma crise como um todo, uma falha tecnológica que possa trazer, a gente não tem como mensurar isso, mas a gente sabe que muitas pessoas que sofrem ataques, sofrem golpes cibernéticos, e aí a própria empresa, né, ela manda muito funcionário para o médico do trabalho exatamente por causa de problemas emocionais que vieram por causa de golpes e ataques cibernéticos que aquele funcionário sofreu. Então, a segurança do funcionário também é um ponto de atenção forte dentro das organizações. E, claro, pode impactar também a eficiência operacional. Isso aí é super interessante. E aí, um ponto que eu quero falar é exatamente voltar aqui com vocês para esse pontozinho aqui, de multas regulatórias. Poucas pessoas, e eu acho que também aqui vai acontecer isso, sabem que hoje, e aí antes como eu disse, né, a gente começou aqui uma parceria junto com a T-Exames e dar esses cursos para vocês, e a gente se fortaleceu muito com a época de 2018, né, na época da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, inclusive, eu fui da primeira turma lá, do professor Davis e tal, professor Matheus, tá lá em Portugal, que a gente tirou, né, as primeiras certificações aí da carreira de PO aqui na TI Exames. E aí, o que que acontece? Antes a gente falava muito, né, de quando a gente falava de a empresa precisa atender a uma regulação, a gente falava muito da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas hoje o mundo mudou, né? A gente viu que o setor energético, né, fiz muito trabalho na área energética, e ele já começou a colocar regulamentações internas, normativos internos, solicitando segurança da informação, cuidados com continuidade do negócio, setor bancário, junto com o Bacen, aí eu coloquei só Bacen aqui, mas tem, e eu acho que o bancário o setor financeiro, né? É muito, muito forte nisso, né? Porque ele tem o Bacen, ele tem o CVM, ele tem empresas de seguradoras, então ele tem vários, olha só, não é uma regulação, não é só a LGPD, eu estou dizendo que tem vários normativos que obriga aquele ramo energético, aquele ramo bancário, aquele ramo de telecomunicação, aquele ramo de saúde. Eu coloquei a Anvisa aqui, mas também tem o CFM muito forte hoje atuante nisso, que é o Conselho Federal de Medicina, muito forte atuante nisso. O próprio setor público, né? A gente tem, inclusive, a PSI, né, do governo, que foi lançada recentemente também, que tem várias ações fortes para a sociedade. Eu tenho também setor da área de defesa, setor de educação, transportes, como eu falei lá, seguro, setor de comércio, mineração, setor de serviços. Esse aqui muito forte também, a ANP, que é petróleo e gás. O Tribunal de Justiça, fantástico isso também, muito, né, atuante nisso. Recursos hídricos, então a gente pensa que não, mas isso aqui tem várias aqui no Brasil, empresas muito grandes, que trabalham em torno dessas regulamentações. Então, setor turismo, indústria, a parte de transporte marítimo e, claro, administração pública. Olha só que interessante isso. Então, várias áreas de setores de todo o Brasil são já, ultimamente, regulamentadas com cuidados que essas empresas que têm esse tipo de ramo precisam, precisam comprovar aos seus reguladores que aqueles controles mínimos eles têm e eles usam e eles cuidam. Então, isso é muito importante a gente saber. Então, por isso que hoje o termo resiliente é muito importante. Então, o que é que sua empresa precisa ter? Então, primeiro, ela precisa ter capacidade de antecipação. Então, ter essa empresa, ela refere-se à capacidade dela de se antecipar, como a gente falou, e ter uma importância em tempos de crise.
Então, para isso tudo, a empresa ela precisa entender o quê? O seu momento. Qual é o momento que a empresa precisa hoje ter para abordar? E aí, sim, né? Vocês vão entender aqui que eu amo essa área, que é a área de maturidade organizacional como um diferencial competitivo. Então, hoje, como a gente falou no início, a empresa ela precisa entender o quão madura ela está nos seus processos. E aí, processos de gestão de risco, processos de compliance, processos de continuidade de negócio, processos de segurança, são processos extremamente, hoje, na onda, que a gente ainda no topo da crista, da onda lá, que todos os reguladores hoje, né, o principal, eles pedem evidências de qual o nível de maturidade daqueles controles solicitados, só um minuto, pelo regulador, né, como a sua empresa ela está. E aí, por que isso? Porque o próprio regulador ele pode dar uma sanção ou evitar, né, que coloque sua empresa num ambiente de, olha, eu tenho uma classificação, sabe que tem uma classificação de empresa. E aí eu tenho uma classificação de empresa A, onde o próprio setor e o mercado aconselha, e eu tenho o nível B, que são aquelas que, por causa de solicitações regulatórias, ela não tem a maturidade, olha só, para entregar os serviços com segurança, com menos riscos, que tragam menos impacto e dentro do compliance. Olha que interessante isso. Então, sua empresa, muitas vezes, ela está até bem no mercado, mas você vai dizer, poxa, por que a empresa XPTO R2D2 recebe, né, tais organizações e a minha não? É mais competitiva e a minha não. Muitas vezes é por causa desse nível de maturidade. Então, a maturidade, ela vem, né? E aí a gente vai começar a falar hoje dos pontos, do como as normas hoje podem ajudar a gente. Então, a maturidade, ela sempre vem dos pilares da resiliência. A gente sempre fala isso. Então, estrutura de processo, maturidade e norma. A estrutura de processo precisa ser claro e aderente a normas. Então, a gente sempre tem, eu sempre falo isso, né? A ISO, independente do framework, da normativa que você vai buscar, a ISO sempre é referência. Não tem. Eu trabalho muito com CIS, eu trabalho muito com NIST. Muito. Então, para quem não sabe, CIS é o CIS Control, né? Então, são 153 controles de segurança dividido em 18, 18 domínios, né, da área de segurança. Mas se você fizer um link, todos os controles lá traz algo da ISO. E aí não só, olha só, não só da ISO 27001. Então, muitos controles têm lá a parte de continuidade, tem a parte de risco, tem a parte de processo. Mesma coisa o NIST. E aí o NIST é mais abrangente, porque eu tenho o NIST CSF, que é o Security Framework, mas eu tenho o NIST de Privacy, eu tenho o NIST de DR, eu tenho vários outros NISTs, né? Então, são frameworks usados hoje no mercado, mas que toda a referência vem sempre da ISO. Então, é batata isso, né? Então, ter esse conhecimento é muito importante. Então, empresas que implementam abordagem sistemática de gerenciamento de continuidade e segurança da informação estão mais preparadas para enfrentar crises e manter o quê? As suas operações funcionando. Então, a maturidade hoje, como eu tenho como um diferencial, eu tenho, primeiro, a implementação de processos robustos e uma vantagem competitiva. Então, ter uma maturidade da norma ISO permite que as empresas implementem processos mais robustos. Então, nem sempre, e aí, só para a gente detalhar assim, nem sempre a empresa precisa certificar ISO. Eu sempre falo isso. Usem, abusem da ISO como um guia. Não precisa você se certificar em ISO para você usar uma norma ISO. A norma ISO, ela vem nesse contexto, a gente vai falar norma por norma aqui, a gente está só fazendo briefing aqui, norma por norma, mas a norma ISO, ela é um norte para você, por isso que é importante você, muitas vezes, eu falo isso, né? A gente faz o curso de auditor líder para entender como eu vou usar
a ISO na minha consultoria, como eu vou usar a ISO na minha empresa, como vou usar a ISO, né, no meu órgão público lá da organização. Por quê? Porque a ISO, ela, como eu disse, ela é referência para todos os frameworks. Então, ela me ajuda a implantar aquele processo dentro da organização, porque ela é feita para todas as organizações. E aí vem um ponto. Inclusive, você vai sempre abrir uma ISO, ela vai ser colocado isso para você. Ela é feita para todas as organizações, para todos os tamanhos de organizações, para todas as complexidades de organizações. Por quê? Porque nem sempre, e aí isso é interessante quando a gente fala também de implementação de processos robustos, que nem sempre na hora que a gente vai analisar a maturidade de uma empresa do setor financeiro, de uma empresa do setor de saúde, com 5 mil a 10 mil funcionários, com três filiais, a gente vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque a complexidade de operações daquelas duas empresas que são do mesmo setor, que tem o mesmo range de funcionários, mesmo range de computador, mesmo nível de divisão geográfica, ela tem processos extremamente complexos. Por quê? Porque ela começou como pequeno, com aquele primeiro processo, entrou um grande cliente de uma hora para outra, e aquele grande cliente já tem seus processos, e aquela empresa precisou se adaptar. Já a empresa número 2, ela começou pequena, e aí ela aumentou aos poucos o seu processo, e aí pegou, né, um cliente de médio porte, não um cliente de grande porte, e precisou adaptar de uma forma diferente para aquela outra empresa. Então, a complexidade de todas as organizações precisa ser levada em conta quando a gente vai analisar a maturidade de uma organização. Isso é muito importante a gente falar dentro das organizações hoje em dia. Como a gente falou hoje, né? Hoje a gente tem análise de maturidade que é muito feita hoje pela NIST, pelo SIS, e eu te esqueci até de falar do SOC. Então, o SOC 2 é também muito relevante, é um padrão de auditoria que a gente vê hoje para controle de segurança e disponibilidade, mas é tudo isso. Não tem. Hoje, tudo, tudo que a gente trabalha dentro desses frameworks aqui, a gente sempre trabalha com contexto ISO. Então, como eu falei, ó, acabei acertando aqui, são 153 controles. No caso do NIST, são 108 controles da área. Não sei se vocês sabem, mas teve uma diminuição dos controles de segurança da ISO 27001, 2013, para a ISO 27001, 2022. Então, agora são 93 controles, mas houve uma separação, né, e uma divisão muito forte. Eu achei que ficou muito bom. Por quê? Porque agora, e a gente vai, depois, quando chegar aí, falar um pouco, na parte de 27 mil, mas porque muitos dos controles, a gente, antes, o controle da 2013 ainda era um pouco afastado do NIST e do SIS, mas agora a gente vê uma sinergia muito mais forte. Então, isso é muito importante hoje em dia. Aquele ponto que a gente falou, né, o novo diferencial sempre traz adaptabilidade, continuidade e fortalecimento. Então, quais são esses passos para a gente ter uma organização resiliente? Então, a palavra-chave seria o que é que cada um de vocês precisam, dentro da organização, fomentar, conversar e começar a colocar aos gestores, e claro, também tem muitos gestores aqui, fomentar ao C-level, né, que toda empresa, para sobreviver hoje, ela precisa de de uma cadeia-chave que a gente chama. E a primeira cadeia-chave desses 3 passos é, primeiro, identificação dos riscos. Então, hoje eu preciso, como empresa, mapear todas as vulnerabilidades que a empresa hoje ela está exposta, criar planos de contingência, e aí a gente vai entender, desenvolver estratégias de diferentes cenários. Então, como eu disse lá, eu posso ter um cenário de catástrofe lá, como foi em Brumadinho, e eu preciso ter também, né, que a gente só fala hoje de ambiente cibernético, mas isso também precisa de um plano de contingência, um cenário de crise. Então, alagamento, chuva, parada, isso também é um cenário de crise, eu preciso. E aí o principal, e a gente vai falar isso muito, que não adianta existir um plano de contingência, não adianta. Se eu não simulo, né, se eu não tenho simulado, se eu não tenho teste de mesas
que eu simule aquele plano de contingência e veja a sua, olha o nome, efetividade. Então, no final, respostas rápidas, equipe treinada para agir imediatamente. Então, não adianta só ter os planos e ninguém saber que aqueles planos existem. Então, protocolos claros minimizam o tempo de reação. Isso é bem interessante. É, tecnologia é essencial, mas tecnologia, então muita gente pensa que, poxa, eu para ser resiliente eu preciso contratar uma ferramenta, colocar a ferramenta aqui. Não, ferramenta é só a ponta do iceberg. O foco da gente é sempre ter a ferramenta, mas que os processos organizacionais, as pessoas que fazem parte daquela organização, elas saibam dos processos e saibam usar os processos na solução. Então, isso é o principal. Então, não adianta, isso é um ponto, eu sempre falo isso, não adianta você ter ferramentas, muitas vezes eu tenho uma ferramenta lá, mas aquela ferramenta é uma Ferrari. Aí você coloca, a gente vai lá na análise de maturidade e a pessoa diz assim, olha, mas eu tenho aqui a ferramenta DLP do, da, do fornecedor tal. Pô, legal, ele tem um data loss prevention, então ele previne, né, o vazamento de dados. Posso abrir ela? Está habilitada? Não, a gente só habilita ela, vê só, a gente só habilita ela para e-mail e se for assim, porque quando a gente habilitou da primeira vez, parou tudo. Pô, então, assim, eu tenho a ferramenta para aquilo, mas se eu não uso, se eu não tenho processos, se eu não tenho pessoas capacitadas para usar esse tipo de solução, concordam comigo, pessoal? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar de nada. Opa, deixa eu só ver aqui se tinha uma Ferrari, mas o piloto aí é isso, pessoal. Ah, obrigado, pessoal. Que bom que o material estão gostando, né? Que vai ser todo de vocês. Aí não se preocupa com isso. E aí a gente vai entrar agora na nossa norma, tá? Na norma ISO. Então, para quem não conhece, a gente tem algumas normas que vai falar aqui hoje. Então, claro, quando a gente fala de resiliência, e essa norma, apesar de a gente chamar de continuidade de negócio, muita gente fala, mas o nome da norma é norma de resiliência, tá? Por favor, mas aí todo mundo fala de 22301, a quantidade de negócio, se colocar do Google a quantidade de negócio, vai para 22301, mas é a norma de resiliência. Então, qual o benefício dela? Ela traz para preparar sua empresa para disrupções. O que é disrupções? Parada, desastres. Então, esse é um termo que a própria norma coloca, disrupção. Mas nada mais é do que um desastre, parada. Então, houve essa parada que leve, lembra que eu falei, que leve a uma crise, então houve uma disrupção no serviço, então eu preciso ter um procedimento para continuar meu negócio. A mais famosa, eu acho, né, que é a 27001, né, que é a de segurança da informação, que protege dados críticos. A gente vai falar um pouco dela, vai ficar bem para o final dela. Hoje a gente vai se ater mais a essas outras três. É, aqui, né, claro, apesar que uma das que eu mais gosto, né, que é a 31.000, que é a de gestão de riscos, a gente vai ver que, e eu acho bem interessante essa figurinha aqui, porque, olha, é a fundação, é a gestão de risco. Você digo que a gestão de riscos é a fundação, é o começo de tudo. E essa norma é tão interessante, a gente vai ver isso, porque é uma norma que ela é muito abrangente. Ela concatena várias coisas. Eu não vou dar spoiler do próximo slide, mas vocês vão entender quando a gente chegar no próximo slide. E uma que pouca gente fala, mas que é muito boa para consulta, mas é de uma forma, cara, assim, puf, é a 9001, que a gente vê muita empresa hoje, né, certificada, eu acho que é daqui no Brasil, em termos de certificação e referente à norma, é a mais, né, mas a gente vai entender como ela se junta a essas outras. Então, isso é muito interessante, a gente entender essa dinâmica. Alguma dúvida até aqui, não, pessoal? Beleza. Ah, que legal. Que bom, pessoal. Obrigado aí pela show de bola. Então, como eu disse, né, eu sou suspeito, mas eu amo a gestão de risco. Por que eu amo a gestão de risco? Porque a gestão de risco, como eu falei, ela abrange todas as outras normas. Inclusive, até coloquei, eu acho muito legal aqui essa figura aqui,
vocês estão conseguindo ver aqui, que eu tenho aqui, o framework de gestão de risco. E aí eu tenho, olha só, para 22301, eu tenho avaliação de risco de continuidade, que é a gente vai ver o BIA. Inclusive, dentro da 31.000, na parte de modelos modelos de framework de gestão de risco, tem lá o próprio BIA. Ele recomenda, né, o BIA como um dos artifícios para você usar. Isso é bem interessante, que no caso da 27001, ele tem a 27005, que é também de gestão de risco, mas aqui é uma gestão de risco, como eu disse, a gestão de risco voltada para a parte de segurança da informação. Isso aqui é tão interessante que eu não sei se vocês sabem, mas quando você vai fazer uma declaração de aplicabilidade de uma empresa, vai certificar nos controles da ISO 27001, toda empresa, na hora que vai fazer a certificação, olha só, ela precisa entregar à entidade certificadora uma declaração de aplicabilidade. Quer dizer, eu estou apto, né, dentro daqueles controles, atendo os requisitos que são solicitados, de ser aplicável a isso. Dentro dessa aplicação de aplicabilidade, todos aqueles 93 controles são necessários serem feitos uma avaliação de risco para cada controle. Porque muitas organizações, elas podem dizer, ó, esse controle aqui não se adequa ao meu ramo, mas você fez uma avaliação de risco, existe uma avaliação de risco, você precisa demonstrar essa avaliação de risco, que você fez isso aqui. Se você tirar isso aqui, não existe risco para sua organização, você fez essa avaliação. Então, isso é muito importante. E aqui, claro, a avaliação de risco da qualidade. E aí eu tenho, olha só, riscos combinados, tanto ele que é o nosso plano de mitigação, e aí ações de mitigações. Isso é muito interessante. Eu acho que isso aqui essas duas figuras aqui, falam tudo que eu conversei. Então, a 31.000, ela fornece uma estrutura para identificar, analisar e mitigar riscos de forma sistemática. Então, como eu disse lá, o primeiro passo para ter uma empresa resiliente é o quê? Identificar esses riscos. Então, aplicar uma gestão robusta de risco cibernético permite que as organizações o quê? Antecipem, né, em potenciais ameaças e desenvolvam respostas eficazes para essas ameaças. Depois, eu tenho uma avaliação de probabilidade, likelihood, e o quê? Impacto. Lembra que eu falei lá do impacto? Qual o impacto e qual a probabilidade que aquele risco se materialize? Então, a norma também ajuda a avaliar a probabilidade do impacto em diferentes tipos de riscos. E aí, exatamente no que a gente viu lá no incidente de indisponibilidade no apagão cibernético. Então, olha, ela ajuda o quê? Prevenção das crises. Então, a empresa que aplica 31.000 como norte, lembrando, a 31.000, isso é um ponto, não é uma norma certificável para a empresa. Todas as normas, eu só voltando aqui, tá? Todas as normas certificáveis, ela termina aqui ó, com um umzinho aqui. Ó. Então, ela acabou com esse umzinho aqui, ela é certificável. Claro, tem algumas exceções, né? 20.000, ela é certificável, mas ela não é 20.001. Né? Tem a 20.000-1, 20.000-2. Mas, em modo geral, seria esse o contexto. Então, a 31.000 ela não se certifica. O profissional ele pode ser certificado na profissional, pode ser um risk manager, mas a empresa não certifica em gestão de risco. Mas é importante usar, olha só, a metodologia da ISO de gestão de risco, para quê? Para prevenir crises antes que elas se materializem. Identificar vulnerabilidades, então, exemplo prático de identificação de vulnerabilidade de sistemas, antes que possam ser explorados por cybercriminosos, e tomada de decisão, que a gente falou lá no começo um pouco sobre esse ponto, que é, em tempos de crise, a norma oferece uma estrutura que permite, olha só, tomadas de decisões rápidas e informadas, ajudando a reduzir o impacto em eventos cibernéticos. Então, como eu disse, eu entendo qual é o meu risco e eu entendo qual é o apetite de risco que a minha organização tem para aquele tipo de ameaça. Olha que interessante isso. Então, numa escadinha, eu tenho que, primeiro, compreender, né, dentro da 31.000, quais são os princípios fundamentais da gestão de risco, configurar abordagens estruturadas para a sua organização da gestão de risco,
Então, detectar riscos potenciais que podem impactar a sua organização, avaliar a probabilidade de impacto daquele risco, olha, que foi identificado, e, claro, no final, implementar medidas a fim de mitigar ou eliminar o risco. Eliminar o risco, eu sempre digo que não tem como. Sim, quem quiser que, como disse o André, falou, tal, mas não tem como. Você sempre deixa um pouco daquele risco. Não tem risco zero. O risco vai existir. Você diminuiu, você tem um risco residual. Você, é o menor que você pode chegar lá. É o risco residual. Então, assim, você não consegue eliminar o risco. O risco ele vai existir. Então, assim, como eu disse, é, você está com medo de ser assaltado e fica em casa. Mas, cara, aí, do nada, surge uma emergência e você sai. Naquele dia que você sai, você é assaltado. Pronto. Então, você mitigou, mas o risco acontece. O risco existia. Então, independentemente, porque em algum momento você teria que sair de casa. Então, isso é o que acontece. A outra ISO que é muito importante, e aí que pouca gente da área de security, da área de continuidade de negócio, muitas vezes da área de gestão de risco, não usa, é a 9001. A 9001 ela é muito forte na área de processos. Então, e aí, no final, ainda vou trazer, no final desses slides de continuidade, eu vou trazer algumas outras normas que podem auxiliar vocês no dia a dia da implementação de resiliência da organização. Por quê? Porque a 9.001 está ligada à capacidade da empresa de manter os processos em alta qualidade. Então, mesmo em tempo de crise. Então, quando eu estou numa crise, é muito importante que aquele processo ele esteja atualizado, esteja funcionando, que já foi testado. Porque na hora da crise, não é a pessoa que criou aquele processo que vai usar aquele processo. É o chão de fábrica, é o cara que, como a gente viu lá, está lá na frente dos clientes, gritando, brigando, recebendo reclamação. E aquele processo precisa estar claro, funcional e atualizado. E aquela pessoa precisa seguir aquilo ali. Então, a norma ela promove o que? Uma melhoria contínua e padronização dos processos. Então, isso é muito importante, porque eu tenho um monte de processos. Como é que eu vou entender que aquele processo é uma política, uma diretriz, um normativo, um POP, um runbook? Então, precisa ter uma padronização. Então, ajuda na eficiência organizacional. E, como eu falei, uma recuperação eficaz. Então, e a gente vai ver isso, né? Uma estrutura forte de processo, principalmente quando a gente fala de processo de plano de recuperação, sólida, é essencial para a recuperação rápida e eficaz em caso de interrupção. Pessoal, é batata. É raro, claro, a gente tem, eu tenho a sorte de participar de projetos em grandes organizações que já têm esse conceito. Mas eu tenho aí 15 anos de história. E eu vi empresas grandes que não tinham pequenos planos assim, que vocês, poxa, não é possível, uma empresa desse porte. Eu tenho a sorte de hoje, claro, e eu fico muito feliz, recentemente, desde esse ano aqui, todos os projetos que eu peguei, eu estou vendo um nível de maturidade muito alto das organizações. Isso é muito gratificante para mim. Eu até digo ao pessoal que quando a gente faz e é bem interessante isso, quando a gente faz uma análise de maturidade dos processos de uma empresa, olha só que interessante, de uma empresa, como é que chama? Com baixa maturidade, é muito bom, é muito rápido fazer. Por quê? Porque não tem. Mas quando a empresa tem, que a empresa é certificada, aí você tem um trabalho, e aí exige não só de você, né, esforço, como intelecto, porque você precisa entender complexidade do processo da organização, como eu disse, contexto da organização, processo, e ver se realmente aquele processo que foi feito, ele está sendo feito de forma eficaz. Quando a empresa é de baixa maturidade, você diz, ó, não tem um processo. Então, mas quando a pessoa tem, aí você tem que avaliar aquele processo. E a 9001 ela é muito boa para isso. Então, a qualidade ela ajuda você em quê? Confiança nos stakeholders Então, durante a crise, a manutenção da qualidade dos processos pode ser um fator chave para, na hora da crise, os acionistas, conselho administrativo, os reguladores, como a gente falou, eles estarem mais tranquilos, porque sabem que toda a parte de gestão, processo, qualidade que a empresa tem é robusta, é forte dentro da organização.
Manter padrões, então garante que as empresas mantenham independência independentemente das suas circunstâncias, ela atenda, né, às expectativas dentro do conceito de adotar aquela norma para assegurar que seus produtos e serviços continuem atendendo às expectativas durante uma crise. Então, coloquei até aqui alguns exemplos de 9001. Então, a primeira, que é, claro, a requisitos de gestão de qualidade. E essa aqui é bem interessante, que apesar de ter um nome, essa aqui não é só para 9001, tá? Eu coloquei aqui essa aqui só para vocês entenderem, mas a 19011, ela fornece diretrizes para auditoria de sistema de gestão. Então, só para entender o seguinte, cada norma dessa que eu mencionei, então, ó, a 9001, ela é um sistema de gestão da qualidade. A 22.301 é um sistema de gestão de continuidade de negócio. A 27.001 é um sistema de gestão de segurança da informação. Então, tem uma norma que ela fornece diretrizes de como as auditorias devem ser feitas para essas normas. Olha que interessante. Aqui, a 10.012, essa sim faz parte, apesar de estar em 10.000, mas faz parte da 9.001. Ela especifica requisitos de gestão de medição para ver se eu estou chegando na eficácia que eu queria daqueles processos. Que é muito boa, que é a 10.013, que é o quê? É a que a gente chama, inclusive, até um dos controles da 27.001, que é a informação documentada. Então, ela fornece orientações sobre como eu ter minha documentação é, dentro do sistema de gestão de forma que eu traga qualidade. Essa aqui que me ajuda muito, somente, né, nesse contexto, inclusive eu uso muito ela no projeto, que fornece diretrizes para treinamentos dentro da organização. Então, eu acho que pouca gente sabe que existe essa norma. E aqui, que é a 10.005, que fornece orientações para o planejamento da qualidade dentro das organizações, independente da sua complexidade. Então, essas aqui tem muito mais, tá? Tem várias outras, principalmente que da 9.001 tem 9.002, 9.004, tem várias 9.000. Mas eu trouxe só algumas, como das outras eu também trouxe algumas para a gente conversar aqui, que senão o slide ia ficar fora do normal. Aí a gente chega na queridinha da parte de resiliência. Lembra que todos aqui são o mesmo contexto. Aqui a gente vai até demorar um pouco mais, tá? Uns 10 a 15 minutos nessa ISO, porque é uma ISO que a gente precisa. Boa, 10.000, autoria da qualidade, perfeito. Muito, muito bom, Luiz Cláudio, é isso mesmo. Muito bom, muito bem lembrado. Então, olha, a 22.301, ela ajuda as organizações a reduzir significativamente os impactos de eventos disruptivos, como a gente viu lá no apagão. Então, aquele ponto que a gente viu da passagem aérea ser, né, enviada da forma manual, está aqui dentro dessa norma. Por quê? Porque isso é um processo que a gente chama de plano de continuidade operacional. Então, eu tenho um cenário que pode acontecer, eu já tenho todo um processo, foi o que eu falei. Então, essa norma ajuda a diminuir e reduzir significativamente esse impacto, né, dentro dessa organização. Então, a gente colocou aqui, ó, e aqui é bem legal. Ela é um guia completo para oferecer, né, a implementação de plano de continuidade. A importância dela dos planos. Esses planos são essenciais para garantir que as operações da organização possam ser retomadas o mais rápido possível após uma crise. Então, como eu disse, nem todo incidente é uma crise, mas gerou crise, então teve um impacto, teve uma parada mais do que esperada, porque pode ser que um incidente tenha uma parada, mas aquela parada está dentro de todos os que a gente chama de SLAs acordados com a organização. E aí a equipe referente àquilo ali, elas conseguiram contornar antes de virar uma crise. Precisou virar uma crise? Não. Então, fechou o chamado lá, o ticket, e seguiu todos os processos de necessário, problema, análise de causa raiz, pós-mortem e tal, mas não entrou no fluxo de crise. E aí o que eu sempre falo, testes regulares. A norma exige, olha só, a norma exige que as empresas testem seus processos regularmente para assegurar sua eficácia. É fundamental para a organização para mitigar os impactos e eventos, como a gente viu, tanto no apagão como em ataques hoje, como um ransom. Então, infelizmente, a gente vê muitas organizações que
ainda não fizeram ou não têm cenários de testes para ataques ransomware. E muito menos fizeram os testes, né? Claro, se eu não tenho um cenário, como é que eu faço o teste? Então, isso é bem importante de falar. Então, como eu trouxe da outra norma, dentro dessa, eu tenho várias normas importantes. Deixa eu só ver se. Inclusive, eu não coloquei aqui de gestão de crise, desculpa, pessoal, mas também existe uma de gestão de crise. Eu sabia que tinha esquecido alguma coisa, mas, né, acontece, né? Então, aqui a principal, né, a norma de gestão de continuidade de negócio, a 13, que é orientações para o uso dessa norma, a 22, 317, fantástica. Eu tenho uma norma específica para diretrizes de análise de impacto do negócio, que é o que a gente chama do BIA, né, o Business Impact Analysis. Então, olha só que interessante. Eu tenho a 320, que é diretrizes para respostas a incidentes e gestão de emergências. Essa aqui que é muito, muito diferente, assim, porque para mim, né, que vim de uma área muito técnica, quando eu comecei a trabalhar com essa aqui, eu fiquei fantástico, assim, porque ela é muito holística, ela não fala só de avisos, né, alerta de avisos públicos em emergência para a área disruptiva de tecnológica, mas como um todo, então, desastres naturais e tudo. Então, é muito, muito fantástico a gente ter essa ideia. A gente vai ver, quando eu vou colocar aqui um exemplo, porque muitas vezes quando a gente inicia lá a tratativa de um incidente, de um ataque ransomware, a gente tem uma subida que a gente envolve muita área de comunicação e é um custo bem elevado, né? Não sei se quem passou aqui por algum ataque grande, a gente sabe que a linha de um ataque não é linear. A gente vai ver, eu coloquei um exemplo bem, bem, bem legal para a gente falar sobre isso. Diretriz de comunicação de emergência, né? Princípios de atribuição da resiliência organizacional. Então, essa aqui é a norma, é a norma. Essa aqui é muito legal porque, ó, olha só, de evacuação e gestão em massa de emergências. Então, tem até para isso uma norma dentro desse contexto. Opa, o áudio está ruim? Oh, que legal. Que bom que vocês gostaram do material. O áudio tá bom? Para mim tá ok, para mim tá ok. Ah, beleza. Que bom, que bom. Estamos aqui. O material tá bom, então é todo de vocês, tá? Então, ó, implementação de processo. Então, primeiro ponto que a gente tem que lembrar, quando a gente fala da ISO de continuidade. Então, identificação das funções críticas. Pessoal, infelizmente, ainda eu vejo muito problema nas organizações de não conhecerem, eu tenho BIA, mas eu não tenho a identificação das funções críticas. Então, mapeamento detalhado das operações essenciais para manter o funcionamento, independente se eu chamo de mapeamento de negócio, mapeamento de serviços críticos, mapeamento de negócios críticos. Eu sou daquela pessoa que, quando eu entro na organização, eu não quero saber o nome que você deu àquele documento. Eu quero saber se o processo existe e se ele é eficaz. Se você colocou, né, o nome inventário de mapeamento, de inclusão, de identificação de funções críticas, para mim está ótimo. Se tem lá o que a gente vai mostrar aqui, fantástico. Se você tem lá um PRD, um PCO, e se você chama de tudo de PC ou PO, tanto faz. O importante é que lá tem as informações necessárias para a gente ter uma criação de um plano de contingência e aí que ele tem um desenvolvimento da estratégia específica para cada cenário de risco identificado na organização, como eu disse. Eu tenho um cenário para ransomware, cenário para chuva, cenário para apagões, disrupção, e ter cenários que podem acontecer. Então, isso é muito importante. A gente vai ver por que isso é importante. É, ter um PRD, como a gente chama, um plano de recuperação de desastre, muita gente diz assim, não, é só ter um DR. E a gente vai ver que não é isso. A gente vai ver por quê, daqui a pouco a gente fala. Sistema de respostas rápida, então, implementação de protocolos e tecnologias, aí sim, protocolos, processos e tecnologias para reagir prontamente a incidentes e minimizar impacto. Eu trouxe aqui uma metodologia muito, muito difundida hoje no mercado. O volume de informações está crescendo absurdamente, né? Verdade. Isso que diga. Então, ó, esse aqui é o processo fim a fim que a gente precisa e que está dentro, né, dentro da 22301. Aqui é uma metodologia muito forte da Marshall, né, que tem, que geralmente eu enfatizo muito isso nas minhas aulas.
mas eu queria hoje trazer ela para a gente fazer um link com tudo que a gente vem falando aqui dentro da aula de hoje. Vê que interessante. Então, ó, toda empresa ela precisa dividir em preparação e planejamento, resposta e retomada. Então, isso aqui, esse gráfico é muito interessante. Então, eu preciso ter a minha governança no meu programa, como eu disse, eu preciso mapear, a gente vai falar um pouco disso. A gente precisa analisar os riscos e criar a análise de impacto desses riscos. Tem empresa que coloca aqui o RIA e o BIA, né? Risks Impact Analyze, o Risks Analyze, e BIA, que é o Business Impact Analyze. Então, mas tem empresa que tudo é BIA. Isso aí depende. Se tem lá o risco dentro daquele mesmo documento, tem um risco e o impacto, tá, para mim, né, ele atende o que diz a norma. A norma diz, você precisa ter isso, você precisa, né, ela guia você. Então, ó, planejamento e estratégia de emergência. Olha só isso aqui, ó. Gestão de crise. Eu não falei, mas a gestão de crise, se eu não me engano, vocês podem procurar aí. É a 32.602. 32.602. 22.362. Desculpa. Isso. É, continuidade de negócio, então, plano PCO e recuperação de desastre. Plano de atendimento. Muito forte, treinamento e simulação. E aí, ó, na área de resposta, eu tenho lá o meu evento. Então, como eu disse a vocês, ó, eu tenho aqui, tive um evento, esse evento pode morrer aqui, ó. Virou um incidente, ele morre aqui. Mas se ele passar dessa cadeiazinha aqui, ele entra na gestão de crises. Esse acidente acaba quando ele entra na gestão de crise? Não. E isso é um ponto de dúvida muito forte. Pessoal, o incidente que começou aqui, ele vai até aqui. O incidente, ele precisa ser monitorado até aqui. A gestão de incidentes, ele precisa ir até aqui. Ele vai entrar na gestão de crise, ele vai entrar na ponta de unidade de negócio, ele vai entrar na retomada, no plano de retomada, mas o gerenciamento de incidente, ele vai continuar até o final. Então, isso é muito relevante, que eu vejo muita gente dizendo, não, a área de gestão de incidentes, ele só atua até aqui. Não, o incidente não acabou, não. Ele virou uma crise, mas o incidente existe, está lá, a disrupção acontece. E isso é muito forte a gente falar. Então, passou essa linha aqui, eu tenho incidente, mas gestão de crise. Passou essa linha aqui, eu fiz o ORRUM, eu fiz os pontos, não consegui, vamos para o plano de recuperação de desastre. Vamos, conseguiu, deu ok, vamos fazer a retomada de serviço. Então, tudo isso precisa ser previamente, olha só, criado pela organização. Como eu disse, o cenário disso precisa estar estabelecido antes do evento acontecer. É isso? Pronto. E qual o link disso com o que a gente falou? Eu acho isso aqui interessantíssimo. Então, olha só que interessante. Ó. Por isso que eu digo que a 9001 é importante, porque ela pega tudo isso aqui. Ó. Olha, a 9001, ela pega tudo isso aqui. Lembra que a gente falou que tem uma norma só para treinamento? A 31.000, ela pega tudo isso aqui. Ó. A 27.001, olha só, ela pega tudo isso aqui. Ó. Está vendo que existe uma sinergia muito grande entre as normas? É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, não é ter só uma norma. Então, é por isso que eu digo que é muito importante a gente, hoje, se vocês tiverem a oportunidade de participar de um curso que fale das normas, né, vocês vão entender como é, depois que você sai de um curso como esse, como é benéfico para a sua carreira, para a sua organização, o conhecimento que você adquiriu. Porque a norma, como eu disse, ela abrange todo tipo de empresa. Isso é muito interessante. E isso aqui a gente está exemplificando de forma prática aqui. E isso é bem interessante a gente falar. Concordam comigo? Então, mais que importante, então a gente tem que, ó, lembrando, e a gente vai falar agora aqui, o próximo slide, eu adoro o próximo slide, um dos que eu mais gosto. Então, ó, a gente tem que sempre lembrar, fazer uma análise de impacto para identificar os processos críticos e avaliar as consequências daquela disrupção, interrupção, ter uma estratégia de recuperação, a gente vai agora mostrar como é que tem que ser criado, e simular cenários de crise. Isso é o mais importante, ter teste e exercício. Então, o que é o mapeamento de serviço crítico? Então, quando eu chego e eu tenho lá folha de pagamento, pode, como eu disse, é um serviço crítico, é um processo crítico, eu tenho que entender todos os itens de configuração que fazem parte daquele serviço folha de pagamento. Aqui eu coloquei um serviço um pouco técnico, mas a gente vai ver que não é tão técnico. Por quê? É um serviço que envolve uma equipe. Equipe quem é equipe? TI, financeiro, contas a pagar. Todas essas pessoas aqui são equipes que precisam existir
dentro da análise de impacto. Como é que está aquelas pessoas? Os fornecedores, que fornecedores? Fornecedores de nota fiscal eletrônica, fornecedores de todos esses componentes que fazem parte aqui, ó, do serviço de pagamento de nota fiscal, os processos que são ligados a eles. Então, quais são os processos? Eu tenho lá o processo de pagamento de honorários, né? Pagamento de funcionários. Então, são processos que são ligados e que, em caso de parada, pararão também, né? Em caso de um desastre. E aí vem um ponto muito importante a gente falar, que é o SLA. Porque é o seguinte, o SLA, que a gente vai falar daqui a pouco, é um acordo de nível de serviço que a empresa tem consigo mesmo. Poxa, como assim a empresa tem consigo mesmo? O professor pirou na batatinha. O que é que acontece? Lembra que a gente disse que eu tenho que analisar o meu apetite ao risco? Analisando meu apetite ao risco, eu vou ter a métrica de entender se esse incidente meu, essa parada, esse tempo aqui, ó, é um incidente ou já é uma crise. Para algumas organizações, esse SLA é aqui já. Para outras, esse SLA é aqui. Compreenderam isso? Então, vê como uma coisa que a gente fala liga na outra. Então, isso é muito importante. Por quê? Aqui, como no exemplo, ó, eu tive uma parada nesse servidor, mas eu tenho esse outro servidor aqui. O processo parou? Não, o processo continuou. Houve uma degradação do processo, mas ele não parou, não houve uma disrupção. Mas imagine se esses dois servidores parassem. Mesmo que ele parassem, então, dependendo da organização, digamos, uma loja de sapato, que vende sapato. Olha só, eu tenho uma loja que vende sapato. Se for só uma loja, ela consegue parar lá o servidor, reiniciar, esperar, né, o servidor voltar, se for servidor rápido, volta rápido, senão demora, levantar todos os serviços. Para ela, aquele incidente teve um incidente, lembrando, todo incidente de segurança sempre é integridade, disponibilidade e confidencialidade. Então, teve uma indisponibilidade, houve um incidente realmente, mas não afetou significativamente. Mas aí eu tenho agora, olha só, uma cadeia de lojas, né? Eu tenho um grupo de lojas de calçados que caiu o servidor. Só que o que acontece? Eu não tenho um pedido, outro pedido, outro. Eu tenho 300 pedidos por segundo. Então, na hora que aquilo cai e para, o que acontece? A transação começa a perder, e aí eu posso perder essas transações aqui, que ficam na memória lá do servidor. Olha que interessante isso. E aí eu perco dinheiro. Então, por isso eu tenho que entender qual o risco que cada organização, com cada complexidade daquela organização, ela tem. Então, esse SLA ela tem que ser, primeira coisa, documentado. E aí que eu trouxe 3 nomezinhos chatos para vocês. O primeiro nomezinho chato do SLA que a gente vai escutar muito é o RPO. É quanto eu posso perder de dado. Pô, André, eu não posso perder nada de dados. O custo é X. Não, eu posso, calma, André, se o custo é X, então eu posso perder 2 horas de dados. Então o custo é Y. É bem interessante isso, porque é o seguinte, eu fiz um backup hoje, só que meu backup é diário. Olha só, meu backup é diário. Se eu fiz um backup agora, às 6 horas da noite, e o backup acabou de 7 horas, e às 8 horas, né, digamos, eu trabalhei o dia todinho, às 8 horas da manhã do outro dia, eu trabalho de noite no e-commerce, eu sofri um ataque. Olha que interessante. Tudo que eu fez de transação entre as 7 horas e as 8 horas da manhã, morreu. É meu RPO. Eu, eu entendi que eu assumi esse risco. André, então eu tenho que fazer a cada segundo backup. Beleza, custa tanto. É isso. É a conta mais simples do mundo. Então, se eu tenho um RPO menor, o custo é mais alto. Se eu tenho um RPO maior, o custo é menor. Olha que interessante isso. Aí eu tenho outro RTO. O RTO que é interessante. Lembra daquele que eu falei? O tempo que eu posso parar. Então, ó, eu tenho o meu RTO, que é o tempo de recuperação, e tenho o meu MTPD, que é o tempo total que vai do momento daquela parada. Olha só, vamos enfatizar aqui. Eu acho bem legal isso aqui. Então, RTO, quando está aqui, parou, eu tenho um RTO que até aqui. Até aqui, ó, eu tenho meu RTO. E aqui
é quando eu volto todas as minhas operações. Então, a empresa ela precisa saber que, ó, eu posso parar até tal momento. Se eu parar, vamos lá, tem muitos cálculos, né? Se eu parar 2 horas, meu prejuízo é só reputacional. Se eu parar 4 horas, meu prejuízo é reputacional e regulatório. E aí, se eu parar 6 horas, então meu prejuízo é reputacional, regulatório e financeiro. Olha para aí. Interessante, né? Então, tudo isso eu preciso ter acordado. Então, quando a gente fala de evento crítico, então, como eu disse, né, a gente tem dentro do processo de gestão de continuidade, a gente tem aqui, ó, muito forte, o evento que precisa ser classificado, o incidente detectado, e aí abertura de sala de crise, e aqui, ó, iniciação dos processos. E esses dois slides seguintes são muito interessantes. Ó. Primeiro, vocês precisam ter, que é o PCO. Então, o PCO nada mais é do que realização de pedidos manuais, contatos com clientes. Então, é todo aquele processo que a equipe operacional vai estar fazendo, olha, vai estar fazendo enquanto a equipe técnica está fazendo a recuperação. E aí, depois disso, eu tenho o quê? O meu PRD. Olha que interessante. Então, o PRD ele é muito interessante porque pouca gente sabe. Foi o que eu falei naquela hora. O PRD ele não é só o meu plano de DR. Não. Então, por que não é só o meu plano de DR? Imagina que eu tenho 2 sites. E aí eu peguei ransom num site. Se eu só fazer o chaveamento e não tiver ações iniciais, prioridades e pontos de atenção, o que é que vai acontecer? Eu vou transferir o problema do site A para o site B. E aí eu vou comprometer, olha só, vou comprometer tanto o site A quanto o meu site de contingência. Então, por isso que é interessante eu ter um cenário mapeado, eu criar um plano de recuperação e o meu DR, que é o disaster cover, né, que é o chaveamento, o plano de contingência, ele fazer parte. Porque eu preciso também ter POPs, né, procedimentos operacionais e runbooks que precisam ser feitos, playbooks que precisam ser feitos. Então, digamos, eu tenho lá um documento que fornece instruções detalhadas sobre como executar tal tarefa. Então, olha, depois que eu coloquei o site de contingência, fiz a primeira ação, liberei tal, dividi as redes, higienizei as máquinas do ambiente de contingência. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou levantar primeiro o banco de dados, depois eu vou levantar tal, tal, tal. Depois eu vou fazer playbook, que é, vou isolar a máquina que estava fazendo isso, vou desabilitar o usuário afetado nisso. Então, eu começo a ter as ações. Então, esse conjunto de ação para a recuperação é chamado de plano de desastre cover. Aqui eu vou deixar mais para vocês, até por causa do tempo que correu. Aqui seria um cenário, né, e aí só para deixar claro, o cenário de um ataque ransomware de uma empresa, né, que ela demorou do dia 6 ao dia 14, olha, para se recompor, e ela teve 8 dias, né, 13 horas e 43 minutos de downtime, com custo elevado, que foi mais ou menos isso. E aí eu tenho uma segunda empresa que ela também teve uma parada. Só que ela tinha lá processos, tinha sua maturidade analisada, e ela iniciou praticamente no mesmo dia, e ela teve um downtime, só que o downtime dela foi para o outro dia. Então, ela teve o evento, o sintoma detectado às 9 horas, e às 6 horas da manhã do outro dia, depois de todas as ações executáveis, ela foi liberada. E ela teve um custo menor, o custo sempre vai existir, quando a gente vê, mas o total de parada bem menor. E aí é muito interessante que eu coloquei para vocês aqui exatamente a comparação do custo, e eu gosto muito desse gráfico, porque esse gráfico ele mostra o seguinte, ó, quando eu detectei o sintoma, quais foram os custos que a empresa tem. Então, ó, no cenário A e cenário B aqui, cenário 1 e 2, a gente vai ver que, ó, primeiro momento, os custos são muito parecidos, porque a detecção e análise é normal. Mas aí, quando eu começo a interagir, por quê? Porque aí eu começo a envolver fornecedores, equipe de marketing, jurídico, eu começo a ter outros profissionais que muitas vezes não estavam no meu budget planejado, e aí eu começo a ter, olha, não é que esse aqui não vai ter também, ó, se a gente for ver, ó, ele eleva o custo também, mas o custo é menor do que uma empresa que não estava preparada. E aí, claro, quando
Depois da aprovação e começa o plano a correr, o valor vai para as alturas, porque contrata a empresa, traz ferramenta, precisa de um antivírus novo, a empresa precisa contratar licença, comprar servidor novo, né? Contratar uma agência de publicidade para melhorar a imagem. Então, tudo isso eu estou colocando aqui dentro dos custos. Esse gráfico, eu coloquei sempre aqui a fonte, mas quem queira entender isso aqui, tem um documento muito bom da IBM, que é o custo do incidente cibernético. E aí traz, né, a diferença de uma empresa preparada, que ela teve o custo, e uma empresa não preparada. Isso é bem interessante nesse sentido. Então, transformação pré-crise. Então, revisar sempre a análise de impacto, redesenhar o projeto e, claro, inovar na estratégia. Então, desenvolver novos modelos de negócio, adaptar-se às mudanças do mercado pós a crise que aconteceu. Quando eu falo em desenvolvimento de resiliência, eu preciso sempre ter em mente treinamento contínuo, simulação de incidentes e impacto reduzido. Aqui vai ser, como eu disse, né? Eu estou já no tempo aí limite da gente, tá? Nesse ponto. Aqui vai ser bem rápido, que seria a 27.001. Como eu disse, o forte da hoje foi falar da aula de hoje, foi falar dessas três outras normas. Por quê? Porque a 27.001 a gente já fala muito aqui, né? E eu sou louco por ela também, vocês sabem disso. Mas qual o foco dessa aqui, para quem não lembra? Então, o foco dela, claro, é uma ISO de segurança da informação. Então, a ideia dela, claro, é ajudar e ela ter guias para ajudar as informações sensíveis dentro da organização e, claro, ter controles para mitigar aqueles riscos. Então, das formas de mitigar o risco é o quê? É ter controles da área de segurança e aí depende de como aquele controle está implementado que vai ser aquele risco que a gente falou de risco residual. Então, fornece uma abordagem sistemática para gerenciar em todos os níveis, em todas as organizações. Isso aqui é bem interessante. Opa, deixa eu botar aqui, bem interessante. Então, ó, abordagem robusta, ela sempre segue boas práticas e o foco dela é que riscos de falhas, né? Então, falhas na implementação ou na manutenção dessa norma pode ressaltar, claro, exposição significativa, porque eu falo de vários controles, hoje 93 controles, que são, olha só, essenciais para as organizações. Aqui eu coloquei, dividi para vocês aqui as normas, então essas aqui são as principais, claro, a 27.002, eu tenho a 9.001, que é a própria norma, eu tenho a 27.002, que são os controles, essa aqui é enorme, porque cada controle, ela dá exemplos de como implementar, como vai ser feito. Aquele dia de hoje, né, que hoje em dia, que mais gente está certificando aí, mais empresas estão certificando, que é a 27.701, também trouxe normas específicas para vocês, que são normas como segurança em nuvem, segurança da parte de governança corporativa, e algumas que são bem esquecidas, que são muito relevantes. Então, ó, normas extremamente específicas que falam de sistema de detecção de intrusão, arquitetura de redes, ciclo de vida de desenvolvimento, então, criptografia e backup seguros. Então, a gente tem várias normas que a família da 27.000 é muito grande. Então, concluindo aqui para vocês, quais são os próximos passos para vocês entenderem? Primeiro, vocês precisam sempre analisar a maturidade da empresa de vocês, deixar suas organizações extremamente treinadas, equipes sendo entregues, ter atualização tecnológica condizente com seus processos e, claro, essencial, testar regularmente processos, testar regularmente soluções e planos de contingência. Pessoal, eu queria deixar aberto para perguntas aí, vocês, mas era isso, tá? Todo esse material vai ser entregue a vocês. Agradeço para vocês aí a participação, como eu disse, né? Quem gostou aí, tira algum print, coloque lá na sua rede social, marca lá, faz essa para gente que a gente consegue sempre trazer mais aulas e mais conteúdos assim para vocês. Então, eu acho que o material aqui está muito rico, está muito forte, vai ajudar muita gente, eu sei que vai ajudar. E fora isso, claro, todo mundo aqui me conhece, né? Quem precisar, conta lá, me chama lá no Instagram, no LinkedIn, sempre está aqui nos grupos, né? Sempre eu estou lá bem disponível para vocês. Ok? Dúvidas?
André, primeiramente, parabéns pela aula, foi excelente. Eu só queria falar para o pessoal que eu já coloquei o link do certificado no chat algumas vezes e estou colocando agora neste momento, só para todo mundo lembrar, pegar o link e emitir o certificado. Cara, isso é muito relevante. Eu sempre digo a todos os meus alunos, sabe qual é o primeiro passo da sua melhoria? É isso que a gente está fazendo hoje. É você participar de uma aula como essa, você receber um certificado como esse, demonstrar que você teve interesse, que você buscou. Então, como eu disse, né, a gente está aí com várias turmas de ISO, uma ISO muito, muito forte hoje, que está no mercado, é a de inteligência artificial 42.000, então, que futuramente, como eu disse, né, vai ser um dos profissionais do futuro. Então, que precisarem, vou estar sempre disponível para vocês aí. Eu demoro para responder, todo mundo sabe disso, mas eu respondo a todo mundo, tá, pessoal? Volto sempre. Ah, que legal, cara. Obrigado, pessoal. Fico aqui então disponível para alguma dúvida, tá?